Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. Estamos de volta, isso mesmo, estamos de volta, retomando aqui pra nunca mais parar. É isso, tá bom? Então já assina, fica aqui, independente de onde você estiver assistindo, seja YouTube, Spotify, algum corte que a gente vai fazer no LinkedIn, qualquer lugar, já fica aqui pra sempre e não vamos nos separar nunca mais. Combinado? Combinado. E para retomar com força total, primeiro episódio do Coencast, O Retorno, eu trago uma pessoa que é muito importante para você, sem você saber, tá bom? De alguma forma, essa pessoa impactou muito a sua vida. Eu vou explicar o porquê disso. Pensa comigo. Se você me segue, é porque eu já fiz alguma coisa boa para você. Você gosta de mim, você se conecta comigo, né? Eu já fiz você ganhar dinheiro, ou já fiz você conhecer alguma outra pessoa através de mim que também fez você crescer de alguma forma, seja com dinheiro, seja com a vida, com o trabalho, com o que for, ou seja porque você gostou de mim por algum motivo. Só que assim, eu tô aqui hoje, nesse podcast, nesse lugar, nesse momento, por causa dessa pessoa que eu trago aqui. Antes de chamar, eu vou dizer quem é essa pessoa. Peguei o LinkedIn, espero que esteja certo. Até perguntei se estava. Espero que sim. Tá. Cara humilde, né? Vamos lá. Olha só quem é o cara. O cara foi, e eu vou te dizer, isso aqui segue. Anota porque isso aqui se chama consistência. Quando você lê isso aqui, você vê a verdadeira face da consistência. Olha só. 2011, o cara foi analista de investimentos da Rico. Beleza. 2016, o cara virou analista-chefe da Rico. Eu acho que eu entrei em 2017, mais ou menos, na Rico. Mais ou menos isso, né? Foi 2017, 2018. Tô trazendo um filme aqui da nossa história juntos, tá bom? Eu conheço o cara desde 17. Então. 17? Beleza, 2017, tá bom. Depois, XP comprou a Rico, o cara tava lá. E o cara começou a organizar tudo na lista-chefe, me levou pra lá. Tenho várias histórias que já falar sobre isso aqui daqui a pouco. Depois o cara virou analista-chefe Rico e head de análise da XP Investimentos, análise técnica, beleza. Aí o cara virou estrategista-chefe da Clear Corretora e head, isso aí era 2020, tá? E head de análise da XP. Depois o cara virou em 2022 VP, eu tô com VP aqui, tá bom? VP, vice-presidente de relações institucionais da Clear Corretora, e hoje o cara é nada mais nada menos do que sócio e head de relações institucionais de renda variável da XP Investimentos. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Indec. Bem-vindo, mano. Obrigado pelo convite aí, valeu, obrigado a todos. Como é um carioca gravando em São Paulo com 10 graus, hein? Cara, surreal, mas eu vou te falar, até pensei em não botar o casaco. Falei, não, mas vou botar, né? Fazer o quê, né? Sensacional. Mas legal, cara, boa apresentação aí, legal, fico feliz. De fato, tem algumas pessoas que me conhecem, poucas, outras não. Mas para quem tá nesse mundo do trade, eu fico muito no bastidor também, né? Eu acho que a linha de frente é muito mais de quem deve dar o show, que são vocês que são bons nisso. Eu falo vocês porque tem muita gente boa. Eu fico nos bastidores ali, trazendo produtos novos, discutindo, organizando a casa, organizando egos, vaidades. É normal, é absolutamente normal. Algumas pessoas... Eu lembro que dos primeiros dias, cara, quando eu cheguei na XP... Um diretor veio... Não foi só um diretor, tá? Foi um diretor e algumas outras pessoas na época lá. A XP em 2016, quando comprou a Rico, tinha um pouco mais de 500 funcionários. Ontem reportou resultado do segundo trimestre com 6.900 funcionários. Ou seja, para você ver o crescimento nesse tempo do final de 2016, agora para meados de 24, né? São 8 anos aproximadamente. Mas um diretor e umas outras 2 ou 3 pessoas falaram: você que vai ficar sendo chefe daqueles loucos, a gaiola dos loucos, fica lá, não sei o que lá. Então assim, tinha um preconceito muito grande na época com a turma de análise técnica. E cara, foi ótimo, foi excelente, foi uma puta de uma jornada. Então eu fico muito feliz, porque vocês são muito bons naquilo que vocês fazem. Vocês analistas, hoje analistas / influenciadores / promotores de conteúdo, desenvolvedores de conteúdo, escritores de livros. Enfim, tem muita coisa aí que aconteceu nesse meio tempo, obviamente. E eu sempre fiquei muito no bastidor. E é importante a gente ter isso também, né?
Com certeza, e é importante a gente evoluir, como o Beto, você evoluiu muito com o tempo, né? Assim, a gente Demais. vê, muita gente não fica na época que a gente entrou, que eu entrei, não era influenciador, não tinha esse nome, né, direito. Não. Era analista, sala de chat, de acompanhamento, hoje é uma coisa totalmente diferente. Cara, deixa eu trazer um pouco da história para as pessoas, que eu acho que é legal, as pessoas gostam disso também, né? Bom, vamos lá. A gente começou lá na Rico, eu comecei em 2011 na Rico, né? Então, o grupo XP hoje, provavelmente eu devo ser um dos 30 funcionários mais antigos do grupo. São 13 anos e uns quebrados aí, 13 anos e meio talvez. Então por isso que eu devo ser um dos 30 funcionários mais antigos desses 7 mil que hoje existem na XP. E naquela época eu entrei para fazer a parte que a gente chamava de sales de equity, né? O que era exatamente isso? Hoje ainda existe essa parte, pessoal, para quem não conhece, em termos de carreira, o time de sales. O que é o time de sales? Basicamente é você fazer a leitura dos analistas, estar em contato com os analistas e desenvolver mercado para aqueles que vão ou distribuir ou comprar essa parte de compra e venda de ações. Ou seja, eu, Roberto, naquela época lá, era muito, muito diferente do que é hoje, né? Então, eu naquela época, eu lia os relatórios dos analistas e na Rico não tinha nem analista, né, cara? Assim, a gente recebia de corretoras institucionais, corretoras grandes, então eu recebia os relatórios, eu lia tudo. Chegava todos os dias no escritório, eu era o primeiro a chegar, chegava às 7 horas da manhã. Lia tudo sobre o mercado, escrevia o meu relatório até 9 horas da manhã, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, e eu mandava por e-mail. Era o que acontecia, era um relatório em Word. Eu lembro do relatório que você mandava Word, no início do dia. Em 2011. Isso. Então era basicamente isso, cara, era absorver informações e passar para frente. E aí ao longo do dia eu pegava mais informações e ficava passando para a mesa de operações, para a mesa ligar para os clientes e falar assim, opa, peraí, ó, o time de análise aqui, ou o time de sales está dando recomendação de compra em tal papel e venda ou em tal papel. Long short em tal papel, não sei o que lá, contra tal papel. Então assim, naquela época era muito assim, cara, no telefone com o cliente. Hoje não, hoje você tem, 1 milhão de formas de distribuição. Aí depois, o mercado de ações estava muito ruim, né? 2011, 12, 13, época da Dilma, juros lá em cima, 14,25 com juros. E aí começou-se muito a falar de LCI, LCA, títulos do Tesouro Direto. E aí eu tirei meu CNPI, virei analista para falar de uma maneira geral de investimentos. Porque, de novo, naquela época o mercado de ações era uma porcaria, não dava dinheiro. E, se você é corretora, você precisa se virar, né, cara? Você precisa ter criatividade, se adaptar aos momentos ali, você sabe muito bem como é que é isso. Você já se readaptou diversas vezes desde que a gente começou a trabalhar junto. E aí isso foi em 2014, 2015. O André Moraes, que estava comigo desde o início de 2012 lá na Rico, ele saiu. E aí eu assumi a parte de análise técnica como um todo também. Então, 2015, 2016 fiquei. Ali a gente devia ter, entre analistas e influenciadores na época, a gente tinha quase 20 pessoas no time. A maioria eram influenciadores. Comunidade, né? Era essa época da comunidade? Era comunidade de traders. Comunidade de traders. Aliás, o canal do YouTube de comunidade de traders. É que, na verdade, a Rico, cara, era uma corretora mais que olhava mais pro trader naquela época. Só que como o mercado de renda variável era muito ruim, a gente começou a migrar muito para o mercado de investimentos como um todo, né? Mas ela originalmente era muito mais voltada para o trader em si, para o trader pessoa física, varejo. Porque quem que é a Rico? A Rico nada mais é, e nem se chamava Rico, né? A Rico nada mais é do que a parte de varejo da Link, que foi vendida para o Banco Suíço e UBS, só que eles compraram só a parte do institucional, eles compraram a parte do wealth management, que é a parte de gestão de grana de pessoas que tem um pouco mais. Então assim, a parte de varejo eles não quiseram. Então a parte de varejo primeiro se constituiu como Link Trade, eu ainda entrei, era Link Trade. Depois eu fui demitido e contratado pela Octo Investimentos e o portal da Octo era Rico. E aí, na fusão com a CGD, Caixa Geral de Depósitos, que era o antigo Banif, isso em agosto ou setembro de 2014, aí ela virou Rico, de fato. E aí tá Rico até hoje, então muita gente conhece, mas pouca gente conhece a história de fato de como é isso, né? E eu tô desde o primeiro dia da Rico, essencialmente falando, que foi em 24 ou 26 de junho de 2011. Eu estava um pouco antes disso, por isso que eu fui contratado pela Link Trade. Uma das maiores dúvidas... Um dos maiores questionamentos que eu tenho sobre meu público. Meu público me pergunta como ser consistente. E, majoritariamente, no trade. E você lida muito com isso no seu dia a dia, com certeza, porque você, né, chefia
uma área enorme que é de uma corretora enorme, que é a XP Investimentos, e todas as corretoras, né, que estão embaixo do guarda-chuva. E o meu público, ele vem até mim, seja por causa do trade, ou seja para ganhar dinheiro. Que alguns acham que é só trade. Outros entendem que pode ser através de outras formas, seja investimento, seja alguma carreira no mercado financeiro dada a minha história, seja algum contato que vai fazer para poder vender alguma coisa em alguma área e assim por diante. Consistência, esse é o ponto. Cara, você com o teu currículo, você tem, desde 2011 ou antes, uma carreira muito grande no mercado, né? Às vezes a gente não tem ideia, a gente olha para trás assim, a gente não para olhar para trás, né, do nosso dia a dia, a gente tá só pensando para frente ou no dia, mas para trás a gente não olha. A gente tem história, cara, uma história muito bonita e uma história que poucos têm. Você tá entre os 30, é surreal, né? E aí, eu queria que você me falasse essa mensagem pra gente. Você, para mim, é um sinônimo de consistência surreal. Eu queria que você falasse assim, cara, quando você começou, você sabia onde você ia parar? Você sabia onde o Beto ia estar hoje? Você sabia? O que você pensava? Tipo, onde estava o olho do Beto que hoje chegou nessa posição? Você já imaginava? Tipo assim, o que te movia todos os dias? O que te move todos os dias para fazer com que você tivesse como um analista, que mandasse relatório, não desmerecendo, mas que estivesse lá mandando relatório matinal, tirasse o certificado de analista, CNPI, e depois hoje você fosse, cara, o head, chefe de gente pra caramba? Boa pergunta. Eu acho que a palavra consistência, ela mede muito no mercado corporativo hoje, né? E por que eu falo isso? Para ser um dos 30 funcionários, 30 ou 50 funcionários mais antigos do Grupo XP hoje, de 7 mil funcionários, certamente você tem que ter muita consistência. Mas não é só consistência. Eu acho que a gente tem 3 razões aqui que eu anotei aqui. As pessoas às vezes acham que é falta de educação que eu fico nos podcasts com o celular. É que eu anoto muita coisa, viu? É da idade, pessoal. É da idade, é isso. Eu anoto muita coisa e aí pra gente lembrar, porque no dia a dia, de fato, é muita informação. A cabeça é um turbilhão de coisas. Enfim, então eu anotei 3 coisas que eu acho que são chave de razões para ter sucesso. Isso eu não estou falando de mim, eu estou falando do que eu vejo de uma maneira geral mesmo, do meu convívio com executivos, com pessoas que estão lá, com pessoas que viraram diretores, seja na XP ou em outras grandes instituições financeiras, principalmente que é o meu contato hoje, né? Então vamos lá. Uma parte mental muito forte. Isso, cara, é difícil. É muito difícil, ainda mais nos dias atuais. Consistência na entrega dos seus trabalhos. E para você ter consistência na entrega do trabalho, você tem que ter uma série de coisas por trás disso. E o terceiro ponto é a qualidade técnica. Qualidade técnica daquilo que você faz e da sua melhora e evolução como profissional e como pessoa. Então assim, parte mental, consistência de entrega e qualidade técnica. Eu acho que se você tiver esse pilar, nesses 3 pontos aqui, as suas chances para você ter sucesso profissional, sem dúvida alguma, aumentam consideravelmente. E aí, obviamente, você pode dissertar por qual razão dessas 3, né? Como é que você cresce nessas 3 em conjunto, mas se você tiver as 3 trabalhando no dia a dia, as suas chances para ter sucesso, elas crescem consideravelmente. Se eu fosse dono de uma corretora, a gente não sabe dia de amanhã, né? Mas hoje eu não sou. Mas se eu fosse dono de uma corretora, o Beto é um cara... O pessoal chama ele de Indec, de Roberto, mas eu chamo de Beto, tá? Porque, né, o nosso relacionamento... sem contar no WhatsApp, né, os apelidos que a gente chama um ao outro. Se eu fosse dono de uma corretora, o Beto é o tipo de cara que, para mim, seria o sócio funcionário, sócio, parceiro ideal, para mim. Porque, cara, eu vejo você lá, tu briga pela corretora. Briga comigo, Beto. Beto, às vezes eu tenho que mandar mensagem pra ele e falar, e aí, tá de mau humor comigo? É comigo, é pessoal, o São Paulo perdeu, uma coisa assim. O cara briga, mano, briga mesmo. Mas tudo focado no trabalho, não tava assim, na corretora, né? No empregador dele, no sócio dele, tá? Na empresa dele. O cara veste a camisa surrealmente. Mas assim, Beto, eu queria que você desse um passo atrás, cara. Porque assim, você trouxe as questões técnicas. Você falou de mente, você falou da entrega que você vai fazer e você falou da sua qualidade técnica. Isso, na minha opinião, é você se manter e você crescer. Agora,
que te move? O que te moveu? Se conseguir ir mais para trás, profundamente no Beto, qual é o código? Qual é o segredo? O que te moveu para você poder continuar crescendo e sempre olhar e sempre falar com todo mundo? Lá que eu vejo você fala com todo mundo. Você, quando eu vou lá ou quando alguém lá, você apresenta a corretora para todo mundo, você mostra como se fosse a tua casa. Cara, o que te fez? Qual é o segredo do Beto que você tivesse que resumir em uma palavra para que fizesse com que você, de um analista de 2011, chegasse como head e sócio da corretora hoje, em 2024? Cara, se eu pudesse resumir de uma maneira muito curta e simples, amor pelo que faz. Simples assim. Parece idiotice ou parece besteira, mas não é. Eu vejo muita gente que hoje trabalha ou só por necessidade, ou trabalha porque quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Mas eu acho que quando você realmente ama o que você faz, a consequência disso tudo, ela se torna muito mais fácil. Ela se torna muito mais fluida. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito do mercado de ações, depois passei a gostar muito do mercado de investimentos, estudava muito. Sempre fui tranquilo com pessoas, sempre me dei bem com pessoas, também você sabe disso lá no dia a dia, que nem você falou, eu cumprimento muita gente, ou a maioria das pessoas. Então, assim, claro que tem questões específicas das minhas características, mas assim, é dedicação por aquilo que você gosta. Se você amar aquilo que você gosta, cara, eu convivo, pra mim é 12 horas por dia naquele negócio, entendeu? 12 horas por dia. Você imagina, pra quem não gosta daquilo que faz, o martírio, a desgraça que deve ser você viver num ambiente 12 horas por dia, que é um saco, cara. Entendeu? Então assim, eu gosto muito. Então a consequência do gostar muito, eu acho que é essa evolução toda, que a gente acaba crescendo em função disso. É tudo uma consequência, tá, Rodrigo? Esse que é o ponto que eu quero colocar. Puta, o que você falou? Cara, vamos buscar lá atrás. Puta, o Beto aqui tá falando que gosta pra caralho daquilo que ele faz. E gosta muito. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de mercado de ações, de investimentos, etc. Pessoas também, nunca tive grandes problemas. Tive com um ou outro, obviamente. Pô, você passar pelo mercado financeiro sem ter problema com ninguém é muito raro, né? Mas... gosto mercado de ações, pessoas, como é que você vai conectando essas coisas no seu dia a dia e como é que você faz isso durante 12 horas por dia se tornar um prazer para você. E para mim é um prazer. Isso, queria tirar esse ponto de você. Você falou amor pelo que faz. É muito bonito depois que você, já é sócio da corretora, já tem ação da corretora, que cada vez cresce mais, que teu salário, hoje em dia eu vou nem falar, bônus e por aí vai. O cara já tá feito, né? Um dia, cara, que isso, né? Nunca me pagou um almoço, mas um dia eu vou chegar lá. Não é só pra você sabe disso, né? Eu sei que um dia eu vou chegar lá. Cara, uma coisa é você porque muita gente tá assistindo a gente, vai falar, o cara agora, mano, é mole falar que ele tem amor. A pergunta é, aquela grande dúvida, né, que muita gente tem. Você trabalha pelo que você vai ganhar, ou seja, você vai buscar ganhar mais, um trabalho que você vai ganhar mais, ou você vai buscar uma coisa que você mais gosta, que nem sempre o que você mais gosta, você ganha mais. E nem sempre que você ganha mais, você vai gostar daquilo. Com você sempre foi assim? Ou você acha que existe uma equação aqui que vale a pena um peso maior para um lado para o outro? Ou em algum momento você muda ou não? Faz transição de carreira quem não ama o que faz, porque você amando o que faz, você vai conseguir, entendeu? Cara, é equilíbrio, Rodrigo. Se você amar o que você faz e você for diferente da grande maioria, você vai ganhar dinheiro. Eu falo isso categoricamente, afirmo categoricamente isso. Se você ama o que você faz e você é diferente das outras pessoas, você tem qualidades que se você sobressai aos demais, você vai ganhar mais dinheiro. É uma consequência, cara. Olha o que você fez. Vamos olhar para a construção de vida do Rodrigo, por exemplo, daquilo que você fazia antes e de quem é o Rodrigo hoje. Qual foi a época que você mais ganhou dinheiro? Você foi pioneiro, você fez diferente, você se associou a uma pessoa com uma qualidade, tecnicamente falando assim, brilhante. Cara, você equilibrou as duas coisas e você transformou num grande produto, né? O Rodrigo Cohen fez isso. Então, o Rodrigo Cohen ele foi diferente, ele tomou risco. Ele gosta muito daquilo que ele fez. Talvez ele tenha pego um gap para preencher daquilo, trouxe uma sociedade e juntou. É basicamente isso, cara. As pessoas hoje, é muito maluco, cara, você dizer isso, mas muitas vezes você convive com pessoas que são mentalmente muito fracas. Muito fracas. E sempre tem problema, sempre olham só o copo mais vazio, sempre tem uma desculpa para dar. Não, cara. Não tem que ter desculpa para dar, você tem que ser criativo, você tem que estar afim, você tem que acordar, você tem que pensar como é que você vai ser diferente.
Pô, tem um produto aí que eu tô para lançar agora no mercado financeiro que eu particularmente acho que vem para revolucionar o mercado, de verdade. E eu... Spoiler. É isso Atenção. mesmo. É isso mesmo. Atenção. É isso que vocês escutaram mesmo. E eu acredito nisso, cara. E eu tive a ideia, eu me cobro muito para essas ideias, ter criatividade. Entrei em contato com pessoas que poderiam me ajudar na execução disso. Fizemos o planejamento, execução. Trabalhamos melhorias, apresentamos para 3, 4, 5 pessoas faseadas para ver o que aquelas pessoas achavam. Pessoas obviamente estratégicas. E cada uma dando sua opinião sobre se estava bom, se estava ruim, o que estava bom, o que estava ruim. Ou seja, você trabalha uma construção, cara. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Você ficar sentado aí o dia inteiro só reclamando da vida, pô, você não vai crescer, entendeu? Às vezes tem algumas pessoas que vêm falar assim, como é que você acha que eu quero pedir aumento, não sei o que lá. Por que você está fazendo de diferente para pedir aumento? Para se sentir nesse direito de pedir aumento? Por mais que você faça bem as suas coisas ali, fazer o feijãozinho com arroz só, com todo respeito, eu acho que uma empresa ela tem muita gente que faz bem o feijão com arroz. E teve uma vez, inclusive, uma pessoa que eu acabei demitindo por conta disso, no momento de crise de mercado. E essa pessoa me perguntou, Beto, mas, cara, por que eu do time? Por que não outras pessoas? Eu quero seu feedback claro e sincero. Eu falei, porque você faz um feijão com arroz muito bem feito. Mas no momento de crise, eu preciso de pessoas mais versáteis. Eu preciso de pessoas que vão fazer mais do que o feijão com arroz. E você não é essa pessoa. Então, assim, feedbacks claros, objetivos, transparente. A comunicação das pessoas hoje é muito ruim. É muito mimimi, muitas vezes você não pode ser tão claro. No final das contas, Rodrigo, de verdade, tudo é em função de pessoas. Você tem que saber aproveitá-las da melhor forma possível, você tem que saber respeitá-las da melhor forma, tentar extrair aquilo que é de melhor de cada um. Você não vai conseguir sempre, mas no final das contas é tudo sobre pessoas. Então a consequência do resultado é sobre o tratamento e gestão do time, tratamento e gestão dessas pessoas no dia a dia. Corretora. Tema importante e é legal porque quem está de fora investindo ou até almeja trabalhar numa corretora, numa instituição financeira, é legal a gente abordar esse tema. E aí eu queria saber de você. Como é o funcionamento, né, de uma corretora da XP? Como é que são as áreas? Que você de forma, obviamente, resumida, mas as coisas assim, interessantes, pessoa que quer saber como funciona, por exemplo, o cara é trader. O que impacta o teu trabalho na área dele? O que faz você? Qual é a função de um head de estratégia de renda variável da XP Investimentos? Bom, vamos lá. Hoje o meu papel ele cobre várias funções, né? Primeiro você tem a gestão do time de análise técnica. O time de análise técnica hoje tem 8 pessoas. Já chegamos a ter 17, hoje tem 8. Tem uma outra função que é a parte institucional de renda variável, que é de desenvolvimento de produto, criatividade, contatos com, por exemplo, com o B3, como é que a gente desenvolve mais e melhor esse mercado, com as plataformas. Você pega a Nelogica, você pega a Rocket Trader, Trader Evolution, tenho contatos semanalmente com todos eles, Ontic, tenho contato semanal com todos eles. Então você pega a B3, você pega plataformas, você pega clientes, grandes clientes. Eu tenho ido visitar por diversos lugares do Brasil. Recentemente estive no Paraguai, né, Cidade do Leste, para visitar um cliente trader lá. Ficamos algumas horas juntos. Tem também um outro ponto importante, que são os eventos que a gente tem feito. A gente tem feito vários eventos pelo Brasil, a fim de quê? A fim de disseminar o tema, análise técnica, trading, como é que a gente pode ajudar as pessoas, como é que a gente consegue entregar melhores produtos, mais consistência, como é que a gente consegue suprir a dificuldade daquelas pessoas, como é que a gente consegue trazer essas pessoas para um nicho de microcomunidades e que elas consigam ser inseridas dentro desse business. Quer dizer, é todo o desenvolvimento do business de trading. E até vou voltar um pouco para trás, como a gente estava falando aqui, esse meu ponto de bastidores, né? Na época do day trade lá atrás, as pessoas não sabem, né, isso, mas o YouTube começou comigo. O YouTube de day trade começou comigo. Não eu fazendo day trade. Sim. Mas na época a gente transmitia as salas pelo Blackboard. Blackboard era uma plataforma, cara, canadense.
E a gente começou a ter muita gente dentro daquelas plataformas, em algumas salas específicas de determinados analistas dentro do Grupo XP, e ela ficava travando muito. Eu falei, gente, não dá pra gente trabalhar mais assim. Vamos passar pro YouTube. Porque dentro do YouTube, hoje, você consegue ter número X de pessoas sem que a plataforma fique travando. Naquela época ainda tinha um delay considerável para day trade, o que era ruim, né? Mas depois aquilo foi se estabilizando, foi melhorando bastante com o tempo. E dentro de uma transmissão de YouTube, você consegue fazer, digamos, propaganda para sua marca. Você consegue atrair novos clientes, você consegue vender novos produtos. Então, assim, a época que abriu-se as plataformas de redes sociais para os day traders foi comigo lá em 2017, ou 2016, foi 2016 ou 2017, no Grupo XP. E hoje, putz, a quantidade de salas de day trade que existem hoje, né? Então, assim, a gente precisa ser pioneiro, precisa tomar risco, precisa ter que ser criativo, precisa estar na frente. Pô, tô trazendo um monte de coisa aqui para as pessoas e dando exemplos que as coisas elas não vão acontecendo à toa também. Né? Você precisa se cobrar, você precisa gostar do que você faz, você precisa gerir bem pessoas, você precisa olhar o circuito como um todo, como é que a roda está girando, né? Você tem alguma rotina no seu trabalho? Tipo, tem que ver isso sempre, todo dia, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como que é o dia a dia de um head de uma corretora? Não, cara, isso é uma parada bizarra, mano. Pô, tu não tem ideia, cara. Mano. Que é isso, cara? Quantas pessoas no Brasil não vão? É o único, cara, é o único. Zero rotina. Absolutamente zero rotina. Talvez é disso que eu gosto também. Todos os dias tem... Eu falo com diversas pessoas diferentes. Algumas pessoas elas precisam muito de rotina, né? Eu preciso não ter rotina. Eu me sinto muito mais livre para poder produzir dessa forma. Converso com muita gente. Todos os dias eu me cobro de pelo menos almoçar com alguma pessoa diferente. Dos 5 dias úteis por semana, eu me cobro de almoçar com pelo menos 4. Eu acho que a hora do almoço eu utilizo como trabalho. Não vou na academia, não... Obviamente tem algumas vezes que eu também preciso respirar um pouco e vou almoçar sozinho, tá? Vou num cantinho, num restaurante lá, ponho meu fone de ouvido e... Mas assim, a grande maioria dos dias eu utilizo meu almoço para reuniões, para conversar com as pessoas, para estar um pouco mais próximo. Busco muitas vezes tomar um café da manhã. À tarde, chamo algumas pessoas ali do trabalho. Vamos tomar um café? Vamos conversar, vamos ver como é que tá a sua situação. Vamos ver como é que a gente faz para desenvolver algum tipo de produto. O que você tá achando disso? E daquela pessoa, como é que a gente consegue melhorar as coisas? Então, assim, é o tempo todo em contato com pessoas para ver, de novo, como o circuito, como é que a roda tá girando esse tempo todo. E como você usa alguma ferramenta para poder medir o trabalho? Porque você tem várias pessoas abaixo de você e várias pessoas abaixo de você. Você usa alguma ferramenta de acompanhamento? Porque imagina, eu entendo, comigo acontece isso, né? Tem pouca gente no time, imagina você. Você manda a pessoa fazer, você dá uma atribuição à pessoa. E aí a pessoa, uma semana depois, você vê que ela não fez. Um mês depois, você esqueceu. Você tem alguma forma de... Cara, dados. Nos últimos 2, 3 anos, talvez, eu aprendi que você trabalhar com dados é uma das melhores coisas que aconteceu aí na recente evolução do mundo corporativo, né? Sim. Porque no começo, principalmente ali em XP, cara, era muito achismo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que lá, mas a gente não tinha muita métrica das coisas, né? E isso foi evoluindo muito ao longo do tempo. Então, hoje a gente mede absolutamente tudo, todos os números de todo mundo que está abaixo de mim, de todo o meu trabalho, de tudo quanto dá receita, despesa, custos, por que fez A, por que não fez B. Hoje é tudo baseado em dados, porque com isso você toma as melhores decisões. Né? Então, por exemplo, hoje eu vou deixar o Rodrigo Cohen, e vou dar um exemplo muito prático aqui, tá? Eu vou deixar o Rodrigo Cohen hoje transmitindo sala uma manhã inteira no YouTube, e eu não tenho dado nenhum, ou vou colocar o Rodrigo Cohen para fazer um produto de copy trade e operar a manhã toda, sabendo quantos clientes eu tenho e quanto isso me gera de receita, além, obviamente, da qualidade do resultado que o Rodrigo me entrega. Que ali, efetivamente, eu consigo ter tudo isso. Aqui no YouTube, você transmitindo sala, ela é importante. Mas a transmissão de sala tem sido cada vez menos importante por essa questão de dados. Nós não temos dados. Então, ficar trabalhando com achismos hoje, eu não consigo brigar pelo meu time, que nem você falou. Eu não consigo lutar por ninguém. Por quê? Porque eu sei que ela está fazendo o trabalho lá dela, legal, beleza, mas e aí? Eu não dou um passo para frente.
Então hoje você ter produtos, você ter ferramentas que te tragam toda a base de dados, sem dúvida é importantíssimo para tomada de decisão. Quando a gente fala de trader, né? Você falou de copy trade, você falou de sala, você falou de várias coisas que o trader ele utiliza para ajudar ele, para ele poder ter os resultados. Quando você fala de trade, pela tua experiência, a gente sabe que a maioria não ganha dinheiro. Você vê alguma luz no fim do túnel, no sentido de ferramentas, no sentido de trilha para a pessoa poder aprender, no sentido de, sei lá, técnicas não, mas de tecnologia, de futuro, ter uma solução? Qual a solução que você é para o trader? Qual o problema do trader, na sua visão, pela toda a experiência que você tem, e qual a solução que você vê para o trader poder ganhar dinheiro? Vamos começar do final aqui, que a gente sabe que 90% dos traders perdem dinheiro é fato. Fato, claro, óbvio e ponto final. Agora, por que 90% dos traders perdem dinheiro? Isso não é discutido, porque isso não dá audiência. A audiência que se dá, vai falar uma palavra toda espalhafatosa, né, que se dá aí, que a imprensa gosta, que a mídia gosta, é falar que 95% dos traders perdem dinheiro. Agora, quantos jogadores de futebol fazem sucesso, quantos advogados? No bet, você tem visto aí? Você tem visto campanha de mídia de bet falando quantas pessoas perdem dinheiro? Não. Não, eu também não. Coincidência não é, né? Então são mercados que giram muita grana. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Agora, por que 90% dos traders perdem dinheiro? Esse é um fato para ser discutido. Porque entram errado. Porque compraram o sonho de comprar a Porsche no dia seguinte que eles começarem a tradar, porque eles entram sem saber o ativo que eles vão tradar, o comportamento, porque não sabe nada. E outra coisa, qual é o perfil dos traders que perde dinheiro? Esse é um outro ponto, né? Qual é o perfil dos traders que quebram no curtíssimo prazo? Geralmente são pessoas que têm menos dinheiro. Por quê? Porque elas tomam aquele risco do sonho que elas compraram errado lá fora e acabam se dando mal. Isso, cara, posso falar, taxa de mortalidade de trader aí é 3, 4 meses. 3, 4 meses. Agora, eu conheço, não vou falar milhares, mas eu conheço dezenas ou centenas de traders que já estão nesse negócio 3, 4, 5 anos. É fácil? Ganham muito dinheiro? Não. Não é fácil. Tem vezes que ganham muito dinheiro, tem vezes que perdem. Agora, tem traders que são bizarramente consistentes e ganham muito dinheiro de forma consistente. É a enorme minoria, mas conheço sim. E falo com eles muitas e muitas vezes aí por mês. E qual é a solução para os que hoje estão patinando, então? Eu queria saber alguma visão sua que você tem. Existe uma solução, alguma ferramenta? O que você faria? Ou qual dica você daria para quem está nessa fase difícil, né? Uma pessoa, né, com a sua bagagem? Cara, assim, eu acho que é tempo de tela, tá? O tempo de tela é muito importante. A experiência, como qualquer outra profissão que você vai melhorar, eu acho que ela é extremamente importante. Agora, eu vou contar uma história para você que chegou para mim, me marcou demais. A gente faz vários cafés da manhã com traders lá na XP, né? Pelo menos uma vez por mês a gente tem feito aí ao longo desses últimos meses. E teve uma vez que foi um rapaz, tem 2 filhos pequenos, ele tem um trabalho externo, jovem, casado, a esposa dele também trada. E, de novo, tem 2 filhos pequenos, ou seja, ele tem mais responsabilidades. Na teoria, ele teria mais responsabilidades, né? Lá na nossa frente, o analista estava falando lá, esses cafés da manhã geralmente tem 20, 25 pessoas. A gente costuma convidar, não mais do que isso, nem menos também. Acho que é importante ter um número para que a gente consiga ter uma troca com essas pessoas ao longo desse período. E o analista falou que não era para entrar em nada e tal, não tinha trade naquele momento, e ele abriu uma boleta de 500 contratos. Não é uma boleta pequena, né? Não. E ele abriu uma boleta de venda, o mercado começou a subir, ele não estopou. E eu já sabia que os resultados dele consistentemente eram ruins, tá? E ele não estopou. E aí o mercado começou a descer e ele estava vendido. Aí ele começou a ganhar dinheiro. Só que depois disso dele ganhar dinheiro, eu falei para ele, qual que é a sua meta?
Qual que é o seu target final ali? Você vai colocar um stop? Não, vou colocar um stop aqui. E o mercado começou a descer, a hora que veio chegando no stop dele, que ele ia ganhar um valor lá no momento, ele tirou o stop dele e desceu. Porra, eu esculachei ele naquela hora. Porque você vê que muita das diferenças é essa, cara. A diferença do trader que ganha dinheiro pro cara que não ganha dinheiro é a mentalidade do amador profissional. O profissional não faz isso, cara. Não faz isso. O profissional é papo reto mesmo, é disciplina, é gestão de risco. Pô, mas é clichê vocês falarem isso todas as vezes. Cara, é verdade, a realidade é essa. Eu conheço os caras que ganham dinheiro. E a grande realidade é essa. É a diferença entre o trader que é amador para o trader que tem uma mentalidade profissional. E para isso você tem toda uma construção. Por isso que eu falei lá atrás que a experiência de tela ela é essencial nesse período. Só que enquanto você não tem experiência para isso, enquanto você vai fazendo um monte de cagada no dia a dia, o que você pode fazer ao longo desse tempo? Cara, opera pequeno, opera, poucos contratos, poucas vezes por dia. Muito pelo contrário, a grande maioria das pessoas faz diferente. A grande maioria das pessoas coloca muito contrato, alavanca demais, opera muitas vezes por dia. A ociosidade é muito ruim, né? Porque as pessoas ganham dinheiro de manhã e entregam à tarde. Um outro erro muito comum do trader, olha que maluquice isso, cara. Eu não tenho acesso a contas de clientes, mas vira e mexe as pessoas me chamam ali para mostrar alguns padrões, né, de traders de uma maneira geral. E aí vou chutar aqui valores, mas assim, você tem aqui o cara que trada lá, ele ganha... o mês tem 22 dias úteis, tá? Ele ganha mais ou menos uns 16, 17 dias úteis. Tem um padrãozinho disso. Tem muita gente que ganha na maioria dos seus dias úteis. Mas ele ganha 1.000, 70 mil. 50 mil. 120 mil. Porra, você tem um padrão para ganhar, mas você não tem um padrão para perder? Isso quebra a conta de qualquer um, cara. Com certeza. Isso quebra a conta de qualquer um. Então, de novo, o trader profissional não tem dia de fúria e não foge desse padrão maluco de ganhar consistentemente e quando ele perde muito. É muito claro e óbvio da gente ver que isso acontece no dia a dia. Cara, você vê alguma coisa para o futuro? Eu queria assim perguntar, o que você pensa? Eu penso muito no futuro, né? Qual vai ser... Às vezes eu faço uns exercícios assim, eu comigo mesmo, né? Daqui a 5 anos, se eu tivesse que pensar, apostar alguma coisa, minhas filhas, sou obrigado a apostar alguma coisa, o que vai ser o mercado financeiro? Seja o trade, seja os investimentos, forma de ganhar dinheiro através do mercado, né? O que você vê assim? O que você pensa? Eu acho que o trader automatizado está nesse caminho. Né? Robô, copy trade, eu acho que vem num caminho. Eu fui recente num evento no México sobre trade. E é impressionante como alguns mercados lá de fora eles são muito mais avançados que o nosso em relação aqui. Mas óbvio que tem uma questão de regulamentação também. Sim. CVM aqui ela é muito mais dura do que algumas reguladoras no mercado lá fora. Mas eu acho que a automatização, eu acho que é um caminho daqui 5 anos, não sei exatamente como ainda, até porque você tem um caminho de evolução grande. Se a gente for parar para pensar o que a gente tinha 5 anos atrás, né, Rodrigo? Cara, a gente 5 anos atrás não era nem taxa zero ainda, né? Verdade. A Clear zerou, tudo bem, faz 5 anos, foi em agosto ou setembro de 2018, a Clear zerou sua taxa de corretagem. Mas até então, né? Foi a primeira. A Modal disse que foi a primeira, mas a Modal tá com a gente hoje, eu vou te falar que não foi a primeira. Porque ela zerou mais ou menos também. Então ela zerou, mas tinha o pacote aqui que você tinha que contratar. Sim. A Clear não. A Clear literalmente zerou a taxa de corretagem. E por conta disso começou a abrir praticamente 100 mil contas por mês. Caramba. Além do estoque de clientes que você já tinha, a Clear abria 100 mil contas por mês naquele período. Então aquilo foi um diferencial muito grande. Né? Então assim, há 5 anos atrás, se a gente for pegar como era o mercado, redes sociais, taxas, parte de tecnologia, era tudo muito diferente, cara. Muito diferente do que é hoje. Então, assim, não consigo descrever para você como vai ser isso daqui a 5 anos. Mas eu acho que a parte de automatização, eu acho que ela vai ser muito crescente, muito importante. Apesar de que o trader, ele gosta de sentar o dedo. Ele gosta de apertar o botão. Ele não vai para automatização. Mas quem sabe ele pega do 100% da parte de trade, ele coloca 10% no automatizado. Talvez ele comece a crescer um pouco mais. E para o nosso mercado, mercado você vai ver, o mercado que a gente chama de BMF, né? Que é de contratos futuros. Você teve ali em 2020 520 mil CPFs boletando pelo menos um contrato. Tudo bem que foi no ano da pandemia, ali foi um ano atípico.
Mas agora 2023 terminou com metade desse número. Foram 270, 280 mil CPFs que executaram ao menos um contrato futuro ali de índice dólar. Então, metade daquilo que a gente teve em 2020. Mas eu acho que para esse mercado crescer, você precisa ter algumas mudanças. Mas, de novo, para você trazer mais gente, eu acho que vai fazer muito parte do mercado de automatização. Mas o trader do dia a dia, ele quer continuar... Apertando o botão. Porque ele é viciado. É viciado. Lógico que é. Envolve muita coisa, não envolve só dinheiro. Adrenalina, cara. O negócio de conseguir vencer o desafio, né? Tem muita coisa aí envolvida. Tem. Estando com você aqui, eu não posso deixar de fazer perguntas desse tipo que eu vou fazer agora. Eu queria saber de você. O que você pensa do Brasil até o final de 2024? Não sei quando você vai assistir isso aqui, né? Ouvir, mas quem está ouvindo a gente, mas a gente está agora em agosto de 2024. Queria saber de você qual a sua opinião sobre o Brasil até o final de 2024 e depois do Brasil para 2025, um pouquinho mais para frente. Mais do mesmo. Pô, cara, a resposta se fosse assim, quando me perguntam, eu vou responder isso agora. Cara, não espera nada diferente. Eu confesso pra você que eu... Vai ter eleição em São Paulo. Cara, esquece isso aí. Sério? Não esquece isso aí. Eleição no Brasil, depois... Pra mim não muda mais nada, cara. Pra mim o que muda é eu pensar no meu trabalho, na minha família, como é que eu consigo crescer, como é que eu consigo evoluir e sair dessa parte de política que é um inferno isso aí. Isso aí eu acho que... Brasil cada vez pior. É lógico que é importante, né? Isso dita os rumos da economia, saúde, educação, gerações, enfim. Mas isso aí eu nem olho mais, cara. Não perco mais meu tempo, não. Eu acho que tem coisas mais importantes que a gente pode cuidar do nosso tempo, que já é escasso. Pô, que, de novo, fico 12 horas por dia dentro do escritório, trabalhando muito, muitos problemas, muitas coisas boas, obviamente. E depois eu quero ter tempo pro meu hobby, pra minha família, enfim. Mas você investe, você tem a tua carteira, você tem a carteira, de repente, de amigos que perguntam para você, pô, tu é o cara da corretora, o que eu invisto? Então, mais para esse lado, assim, o que você pensa em relação à renda variável, renda fixa, criptos? Tem uma visão pessoal sua que você gosta de fazer nesse sentido? Cara, gosto. Eu olho muito isso, né? Eu ainda olho muito investimentos. Por isso que eu tô te perguntando. É uma coisa que eu gosto muito de ler, de entender. Nos últimos 12 meses, eu entrei de cabeça, todo o dinheiro adicional que eu ganhei, entrei em renda fixa. Porque eu acho que as oportunidades eram muito boas. E só para ficar claro, tá? Eu sou o cara de renda variável, mas por regras de compliance da empresa, eu não posso ficar tradando, eu não posso comprar uma ação e vender na semana seguinte, não posso fazer swing trade. Eu tenho uma série de regras para cumprir, né? Então, assim, quando eu entro no mercado de renda variável, eu entro via fundos. É a minha possibilidade. A minha realidade é essa. E ponto final, tem que aceitar isso. Então eu estudo muito os fundos de renda variável, quais são interessantes, como é que eles estão indo, qual o momento de Brasil. Os podcasts hoje que eu escuto, basicamente são podcasts com gestores. Gosto muito de escutar todos os gestores, toda semana eu escuto uns 2, 3 podcasts com eles. Leio muito, leio todos os dias. Brasil Journal, Infomoney, Neofeed, o Pipeline do Valor, Bloomberg Linha um pouco menos. Então assim, tento... Está sempre atualizado em relação a isso. Mas a parte de investimentos, de novo, nos últimos 12 meses praticamente renda fixa, porque teve muita coisa, oportunidades muito boas aí, pagando PCA mais 7, PCA mais 8, CDB com 30% do CDI, com FGC. Então assim, você tem oportunidade, tem os isentos todos que a galera fala aí de debêntures incentivadas, tem coisas muito boas, né? Mas olhando daqui para frente, cara, tem uma tese aí que eu já venho conversando com algumas pessoas, tem algumas poucas semanas, que eu já acho que o nosso mercado de ações atingiu um fundo. Os mercados externos subiram muito nos últimos meses. Aqui a gente praticamente não subiu. Um ou outro papel carregou o índice. E claramente você consegue enxergar isso. Nas últimas semanas, aí, principalmente Petrobras e bancos carregaram o índice sozinho nas costas. Você já teve muita saída de fluxo estrangeiro, você já tem muito barulho de curto prazo adicionado com essa questão fiscal, política aqui no Brasil. Então, assim, eu particularmente, os próximos valores que eu vier receber adicionais, que eu não precisar usar para o meu dia a dia, vão sem dúvida alguma para a renda variável. Sem dúvida alguma. Eu não vou colocar 100% na renda variável, porque tem os meus custos do dia a dia, mas toda a grana adicional que eu receber vão para a renda variável, porque eu acredito sim que o mercado, mesmo em 125, 130 mil pontos como está agora, eu acho que a gente atingiu um patamar de fundo aí, olhando daqui para frente. Se vai subir ou se não vai no curto prazo, puta, aí é outra história, né?
Mas eu acho que a gente está num momento de oportunidade interessante olhando o mercado de renda variável brasileiro. Beto, vamos agora fazer um exercício que eu sempre faço nos meus podcasts e com você não vai ser diferente. Imagina você completando hoje o teu aniversário de 99 anos. Eu vou estar lá. Me convida, tá? Por favor. E aí você convida os melhores amigos, as pessoas que, poxa, você mais se relacionou durante esse tempo todo. Você, cara, tá super feliz, né? O Beto, imagina, se hoje ele tá assim, imagina com 99 anos, né? O cara vai estar ainda mais gato, mais fofo e mais rico, né? E aí, você convida as pessoas, nessa hora você senta numa cadeira para poder as pessoas poderem chegar e te cumprimentar, para te parabenizar. Nessa hora, as pessoas fazem uma fila, todo mundo vai lá te cumprimentar. Imagina, os melhores amigos, gente pra caramba naquela festa. 99 anos, Roberto Indec, Beto, caramba, todo mundo e tal. E nessa hora que todo mundo te cumprimentando, as pessoas na fila começam a conversar entre elas, falando de você. Cada um, quanto tempo, sabe? Pessoas mais velhinhas, né? E elas começam a falar de você e começam a falar características suas, que para elas foram marcantes, para que elas te admirassem como elas te admiram por tudo que você construiu. E eu queria que você falasse que características que nesse momento do Roberto Indec as pessoas estariam falando. Primeiro que nós vamos chegar aos 99, tá? Então, isso é uma certeza que eu tenho. Não, isso é uma 120. certeza que eu tenho. Nem quero chegar nos 99. Para mim, cara, a gente tá entre 70 e 80, eu já vou estar feliz da vida, cara. Saúde, Beto. Mas, falando disso, cara, eu acho que assim, muito simples, da forma como as pessoas já enxergam hoje, eu não acho que vai mudar muito daqui para frente, não. Vai ser mais conciliador, comunicativo, pessoa que conversa bastante com as pessoas, que dá atenção para as pessoas, atenção verdadeira, não é uma atenção mentirosa, né? Eu acho que é muito mais esse tipo de característica aí que eu vou ficar marcado, principalmente no lado corporativo. Beleza. Agora, imagina uma outra coisa. A gente hoje tem 4 milhões de CPFs na Bolsa? 5 e... Pô, subiu então bem, né? 5,5 mais ou menos. Beleza. 5 milhões e meio de CPFs na Bolsa aqui no Brasil hoje. A gente tem também um pouco mais de 1 milhão de gente que faz day trade, né? Que deu numa reportagem dessa, né? Na verdade, quando você pega uma reportagem dessa, é que fazem day trade e aí você está falando não só de contratos futuros, né? Você está falando de papel à vista também. Ah, tá. Beleza. Suponhamos que daqui a 5 anos o Brasil cresceu muito. Realmente a Bolsa fez fundo agora. E por algum motivo o mundo prosperou, cresceu muito, veio uma onda de commodities e tudo no Brasil, ajudou muito, e política, e economia. E o Brasil virou um país do futuro, que é eterno país do futuro, virou de verdade. Sei que é difícil imaginar, mas... Bem difícil. Bem difícil, mas tudo bem. Tá? Beleza. E aí, oficializa uma nova carreira, que é a carreira de... Existe de certa forma, né? Mas uma nova faculdade, né? de investidor. Eu sei que existem vários, mas tá? Investidor, trader, investidor no geral, mas pode ser trader ou qualquer tipo de investimento. Beleza. Nessa hora, esse vira o hype do momento e a gente mais que duplica a quantidade de investidores no Brasil. Então a gente chega aqui a 15 milhões de pessoas no Brasil investindo. O percentual acaba aumentando em relação à população, então... E aí, você, nessa hora, é uma profissão hypada que os jovens começam a se matricular de forma... Isso ultrapassa a medicina, ultrapassa a engenharia, economia, administração. Qualquer profissão muito grande, isso vira a profissão do momento. A maior universidade do Brasil contrata o Roberto Indec para dar a aula inaugural, a Masterclass, a aula magna. Roberto Indec entra no auditório lotado, num lugar muito grande que nunca viu a quantidade de pessoas que tem nesse lugar. E nessa hora, quando ele abre a cortina, Roberto Indec, ele vê muitos jovens lá. E ele sabe que o discurso que ele fizer naquela hora vai ficar marcado para aqueles jovens. A mensagem que o Roberto Indec
der naquela hora para aqueles jovens vai impactar eles naquele momento e em todo o futuro deles e das famílias deles, assim por diante. E aí a minha pergunta é, qual a mensagem que o Roberto Indec daria para esses jovens? Cara, cada um vai construir o seu caminho. Minha mensagem basicamente vai ser essa. Cada um vai construir o seu caminho. Cabe a você decidir que caminho você quer. E decide única e exclusivamente a você. Então você depende da construção da sua própria história. E por que eu estou falando isso? De novo, converso muito com as pessoas, sei muito da história das famílias, dos problemas pessoais das pessoas, do lado corporativo. A minha própria também. Então, eu acho que é muito esse tipo de coisa, Rodrigo. O quanto você vai se esforçar, o quanto você vai fazer aquilo que você gosta, o quanto você vai se dedicar, o quanto você vai ser criativo ou comunicativo, o quanto você quer crescer, o quanto você quer evoluir, ou o quanto você quer ficar perdendo tempo discutindo idiotices nas redes sociais, por exemplo. Né? Que eu tenho certeza absoluta que muita gente perde tempo com isso. Então, de novo, você é o dono da sua própria história. Faça dela com que você consiga construir da forma como você sonha, da forma como você acredita. Viu? É isso. Bom, trouxe aqui de presente para o Roberto Indec, já fiz a dedicatória aqui, mensagem para ele, mensagem muito significativa para mim, tá bom? O livro A Vida Não Tem Simulador, meu, Rodrigo Cohen, o melhor livro de todos aqui do Brasil. Tô dando de presente pro Roberto Indec, obviamente. Beto, presente pra você. Obrigado, hein? Que orgulho, hein? Tá Caramba, vendo? Quem te viu, quem te vê, hein, Rodrigo? Tá vendo? Cara, a vida não tem simulador, ó. Como trade cara. pode ensinar a viver melhor por Rodrigo Cohen. É isso. Quem te viu, quem te vê. Parabéns. Parabéns pelo livro. Beto, parabéns pra você. Muito obrigado pela presença. Parabéns pela pessoa que você é. Parabéns pela tua trajetória, pelo teu exemplo de consistência. Mais uma vez, isso aqui é como ser consistente. Segue ele, Roberto Indec, vou colocar aqui todas as redes sociais para te seguir. É um cara que eu modelo muito para poder... por mais que eu tenha tido, de certa forma, uma trajetória de crescimento no lado corporativo e tal, não chega perto da dele. Então, um cara que eu busco muito ver o que ele está fazendo, como ele está agindo, como ele está se comportando, para eu também me comportar. Eu sigo esse exemplo. E, como eu falei no início, foi um cara que, graças a ele, eu estou aqui hoje. É o cara que um dia estendeu a mão... Posso ser um pouco humilde aqui? Deve. Mas muita gente, cara. Muita gente. Que as pessoas não fazem a menor ideia, mas muita gente. Pelo espaço que, de novo, né? Eu acho que você tem uma coisa boa que eu fiz aí olhando para trás, foi saber entender o espaço de cada um, o quanto cada um poderia dar seu show e dar pista para que essas pessoas dessem seus respectivos shows. Tem pessoa que já estava male indo bem, mas tinha pessoa que estava bem ruim, tinha pessoa que só reclamava da vida. Enfim, então a gente foi construindo esse caminho todo e tem muita gente boa e graças a Deus a enorme maioria prosperou. Não foram todos, mas a enorme maioria. E eu sou um case que esse cara aqui criou a criatura, como é que é? Criou um monstro, né? É isso. Beto, obrigado. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Obrigado.